Olá! Hoje vamos falar sobre o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ayrton Krenak. Mas antes de apresentar a obra de fato, acho que é importante saber quem é Ayrton Krenak. Ayrton Krenak é um líder indígena brasileiro, ativista socioambiental e escritor. Ele nasceu em Minas Gerais e pertence ao povo indígena Krenak, que reside ali nas proximidades do Rio Doce. E para quem não se lembra, o Rio Doce em 2019 foi afetado pelo rompimento da barragem de Brumadinho. E o Krenak faz menções a isso em seus livros. Krenak também é reconhecido nacional e internacionalmente por sua defesa dos direitos indígenas e da sustentabilidade. Particularmente, eu cheguei a ler outros 2 livros do Krenak, que foi O Amanhã Não Está à Venda e A Vida Não é Útil, e neles o Krenak, de forma geral, aborda as mesmas críticas. O foco desse vídeo é o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, então, primeiramente, é importante falar sobre o contexto de produção da obra. O livro foi escrito em 2019, em um momento em que a degradação ambiental e a exploração desenfreada dos recursos naturais estavam cada vez mais evidentes, e também as discussões sobre crise climática estavam ganhando mais espaço na mídia e na sociedade em geral. E tudo isso é refletido no livro. O Krenak ele faz questão de colocar tudo isso na obra. E assim ele critica o ser humano, a noção de humanidade e a sociedade contemporânea, que visa sempre consumir o planeta em prol dos seus interesses. Acho que eu colocaria várias citações desse livro nesse vídeo, mas eu acho que uma em especial merece ênfase. E ela fala assim: Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. E com isso, agora nós vamos falar sobre todo o contexto histórico abordado no livro. Krenak, com suas palavras, ele critica a ideia de civilização da humanidade, né? Essa perspectiva etnocêntrica. Mas o que seria etnocentrismo, né? Etno vem de etnia e cêntrica de centro, né? Então, a perspectiva de uma etnia que se julga melhor do que as outras. Já no atual contexto, ele nos mostra como a ideia de uma humanidade homogênea, de uma narrativa globalizante, enraizada na sociabilidade mercantilizada, separa a humanidade da natureza. É uma visão de mundo que abandona a experiência de vida, pois a Terra ela é saturada de sentidos e é um local para a coexistência de diferentes cosmovisões, que nada mais é do que uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo. Toda essa resistência dos povos indígenas também reivindica, junto ao poder público, o reconhecimento de seus direitos como povos originários e o cumprimento da responsabilidade constitucional do Estado brasileiro em relação a essas demandas. Então é uma luta pela sobrevivência, né? A manutenção e perenidade de sua cultura, respeito e conhecimento de suas narrativas. Na forma de se relacionar com a natureza, em sua visão de mundo, Ailton Krenak ele faz um paralelo, né, entre essa luta dos povos indígenas e quilombolas. Ailton Krenak ele aborda em seu livro com certa ironia, né, a forma que os brancos eles adotam para viver. Então eles abrem mão, né, da liberdade de estar em contato com a harmonia, com a natureza, respeitando-a como mãe. Tanto que na página 14 do seu livro, Krenak diz: a modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos e de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado de humanidade. Então, assim, ele fala sobre a importância dos vínculos profundos dos indígenas, tem com a maioria e com a memória de seus ancestrais, com as referências de identidade, que é o que o livro passa, né, para essas pessoas e que livra as pessoas de enlouquecerem. Então, diz que os indígenas eles não se veem separados da natureza, mas se sentem parte integrante dela. Por isso, as pedras, as montanhas, as árvores são como parentes deles, né? O livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo foi baseado e inspirado em 2 palestras que foram realizadas pelo líder indígena em Portugal, nos anos 2017 e 2019. E isso reforça cada vez mais o costume dos indígenas de repassarem o conhecimento através da oralidade. Bom, o pertencimento do autor, Ailton Krenak, aos grupos indígenas é a força motivadora por trás da sua obra.
Krenak aborda diretamente questões sociais e culturais, destacando a importância de lutar pelos direitos dos grupos indígenas. Krenak também usa sua obra para refletir sobre as experiências pessoais e sociais desses grupos, destacando a opressão que eles sofrem. Também faz referência às características comuns de muitas culturas indígenas, como a família, a natureza, a espiritualidade e a ancestralidade. Krenak nasceu em 1953 na região do Vale do Rio Doce, aquele rio que foi intoxicado pela barragem da Vale. Ele faz parte do povo Krenak, e geralmente os povos indígenas utilizam como sobrenome o nome do seu povo. Para Krenak, o ambiente e os seres vivos são inseparáveis, então não tem como falar de humanidade sem falar do meio ambiente. Por isso, a reivindicação das terras indígenas na demarcação das terras é urgente e muito necessária, segundo Krenak. Porque para as culturas indígenas, a terra não é prioridade. Uma das suas falas ao livro lhe diz o seguinte: o Rio Doce, que nós os Krenak chamamos de Uatu, nosso avô, é uma pessoa e não um recurso, como dizem os economistas. Ou seja, por esse trecho conseguimos perceber que para os povos indígenas o que a gente chama de coisa, de prioridade, de recursos, de meio ambiente, para eles é humanidade, para eles é ancestral. Então o rio é o avô, a terra é a mãe e assim por diante são parentes deles. E por fim, ele foi responsável por um dos atos mais simbólicos de uma indígena. Ele foi à Assembleia Constituinte e pintou o rosto de Genipapo como forma de protesto. Aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Como vocês puderam perceber, a escrita de Ailton é repleta de críticas, mas além disso, ele é extremamente bem-humorado, o que torna a leitura desse livro muito fácil e divertida. Uma das coisas mais marcantes do livro, como já citado no vídeo, é a crítica que o autor faz às nossas ideias antropocentristas, que colocam o ser humano no centro de tudo. Ele diz que não deveríamos apenas utilizar os recursos da natureza como se ela só nos servisse, porque essa humanidade não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô. Krenak trata as montanhas, rios, enfim, a natureza como um todo, como um ser vivo também. Um exemplo disso é quando ele conta a história de um pesquisador europeu que estava nos Estados Unidos e queria se encontrar com uma das líderes indígenas do povo. Chegando lá, a anciã ficou parada perto de uma pedra e o pesquisador ficou irritado com isso. "Ela não vai conversar comigo?" Um dos indígenas respondeu. "Ela tá falando com a irmã dela." "Mas é uma pedra. Qual o problema?" Outro ponto que a gente achou muito importante no livro é que o autor critica com veemência várias instituições globais muito bem consolidadas. Ele cita que quando foram criar uma reserva aqui no Brasil, tiveram que justificar para a Unesco do porquê era importante que o planeta não fosse devorado pela mineração. É como se essas organizações quisessem manter apenas alguns lugares com amostras grátis da Terra. Essas críticas de um dos maiores líderes indígenas brasileiros são essenciais. Cada tema abordado por Ailton Krenak é de muita importância, pois nos ajuda a entender essa humanidade que é imposta para nós. Por tudo isso, recomendamos fortemente que todos leiam esse livro. E assim, como diz o autor, vamos poder controlar essa queda desenfreada da humanidade nos últimos anos. Poderemos abrir um paraquedas colorido e adiar o fim do mundo.